Ministro, boa tarde. Teve uma parte deste arcabouço fiscal que gerou uma dúvida, né? Uma das regras diz que é inflação mais 0,6%, podendo ter um teto de inflação mais 2,5%, né? Nas despesas públicas. Uma outra diz que a variação da despesa está a 70%, né, da arrecadação. Como é que o senhor vê essas duas regras coexistindo e qual que seria a melhor ou talvez a menos pior na visão do senhor? Olha, em primeiro lugar, não é 70% da arrecadação, é 70% do aumento de arrecadação. Perfeito. Agora, essas duas regras, o mínimo de 0,6 e o máximo de 2,5, a rigor, tem o objetivo, primeiro, de estabelecer um piso para a despesa. Segundo, evitar que uma arrecadação muito forte do governo resulte num aumento também forte da despesa. Né? Então, eu acho que essa regra podem conviver. Como eu falei antes, ela estabelece um piso e um limite superior para o crescimento da despesa. Mas a questão básica continua sendo a rigidez orçamentária. Né? Eu acho que o ministro negou que esteja nos planos do governo aumentar a carga tributária, mas eu acho que ele vai ter que se retratar, porque ele próprio já anunciou que a reforma do imposto de renda virá depois da aprovação da reforma da tributação do consumo. E o candidato mais forte para ter aumento de tributação são os dividendos, né? Existe um mito no Brasil de que o país não tributa dividendos. Esse mito foi construído pelo Paulo Guedes, pelo ex-ministro Paulo Guedes, e por alguns analistas que diziam que só a Letônia e o Brasil não tributam dividendos. Isso não é verdade. Né? O que houve no governo Fernando Henrique foi uma opção para tributar todo o lucro na pessoa jurídica e não distribuir para o dividendo. E por isso que a tributação da pessoa jurídica aumentou de pouco mais de 20% para 34%. Então, se houver uma tributação de dividendos agora, sem reduzir a tributação da pessoa jurídica, vai ser um horror. Né? E tem mais outro problema, que nem sempre se leva em consideração, é que o imposto de renda pertence não apenas ao governo federal, ele pertence também aos estados e municípios. E ele tem uma vinculação a fundos regionais de desenvolvimento. Em resumo, 49,5% ou 50% da arrecadação de imposto de renda são distribuídos a estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento. O que significa que para o governo obter uma mesma quantidade de arrecadação para a União, ele tem que cobrar o dobro. Não é tão simples como está se falando. Por outro lado, se ele optar por tributar o imposto sobre o consumo, isso vai em contradição com a proposta de reforma tributária, que vai acabar essa bagunça de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Não é tão simples quanto parece. E suposto, deixa eu me repetir uma coisa, há um certo otimismo de parte do governo quanto à operacionalidade e efeitos desse arcabouço fiscal.